O que é a beleza? Olá pessoal, eu sou o Matheus Assunção, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema da beleza, né? O que é a beleza no fim das contas. Nós estamos acostumados aí a ver o número áureo, né? A sequência de Fibonacci. Então aí nós vamos conversar um pouco sobre o que faz com que as coisas sejam belas no fim das contas. Porque ao contrário do que muitos pensam, não há simplesmente uma subjetividade com relação à apreciação das belas artes. Não tem como falar, por exemplo, que o Victoria de Duchamp é uma obra de arte. Não tem como falar que a árvore de Paul McCartney é uma obra de arte. Não tem como falar que aquela belíssima exposição de São Francisco em 2016, em que colocaram óculos, né, como exposição lá, uma brincadeira, o pessoal foi tirar foto, achava que era obra de arte, né? E ficaram zombando das pessoas que achavam aquilo, né? Enfim. Então, essas coisas são deturpações do que é, no fim das contas, uma obra de arte, do que são as coisas belas, né? E isso é importante nós sabermos essas três notas que comentarei aqui, né, do belo, porque, ao contrário do que muitos pensam, a arte, ela influencia positivamente ou negativamente. Ela não é simplesmente uma coisa neutra. Então, ela pode afetar a nossa vida de algum modo, a nossa concepção a respeito do mundo, a nossa mentalidade. Então, ela vai formar, ela vai imprimir em nós uma mentalidade específica, seja a mentalidade que é conforme a natureza das coisas, ou a mentalidade que é uma deturpação da natureza das coisas, ou seja, uma mentalidade de subversão de uma ordem das coisas, né? Estabelecida, no fim das contas, por Deus. Então é sobre isso aqui que eu quero falar nesse vídeo. Recordo que eu tratei sobre esse assunto de maneira mais detida num vídeo aqui no canal, um vídeo mais completo, mas como não teve muitas visualizações, o vídeo foi mais profundo, eu estou fazendo esse daqui também. E pretendo futuramente fazer alguns vídeos sobre filmes específicos, porque há filmes belos, né? Por exemplo, o Ben-Hur, de 1959, é fantástico, é fabuloso, é belíssimo, belíssimo. É o melhor filme que eu já assisti na minha vida, realmente é um filme maravilhoso. E não tem como comparar um Ben-Hur com, sei lá, um Vingadores, né? Esses filmes que saem hoje em dia, assim, não tem como comparar, não faz sentido. Ou ainda comparar a incredulidade de São Tomé com a Tabaporã, né? Tabapuru, desculpe, de Tarsila do Amaral, né? Do modernismo, enfim. Realmente é algo que não faz o menor sentido, né? Essas coisas são, no fim das contas, mais expressões ideológicas. Hoje, o que se pensa é a arte pela arte, né? Portanto, beleza sem sublime, beleza sem a autonomia, a beleza da autonomia do belo em relação às dimensões transcendentais do ser, né? A beleza sem ética. Hoje se pensa na beleza sem arquétipos da condição humana. Hoje se pensa a beleza sem a presença do sagrado, ou seja, sem a presença de Deus. Tudo isso, no fim das contas, são deturpações do que é realmente a beleza. Porque a arte, como eu disse nesse meu vídeo mais completo, a arte é uma forma significativa de plasmar formas miméticas, significantes e belas sobre a matéria determinada, né? Então, temos aí uma definição, né, muito preliminar, muito por cima ainda, mas tem uma parte aqui importante que é plasmar formas miméticas, significantes e belas. E tem o objetivo, no fim das contas, de fazer, mediante a indução do sentimento, a purgação das emoções, a purgação das nossas emoções. E assim tem como finalidade fazer o homem propender ao verdadeiro e ao bom mediante o belo e afastar-se assim do mal, né, mediante aquilo que é horrendo. No fim das contas, é isso que é a arte, tá? E nesse vídeo que eu havia comentado, eu aprofundo mais essas questões. Mas vamos para o que interessa. O que é o belo? Não é? Isso é uma obra de arte, isso que eu havia mencionado. Mas o que é o belo? O belo, a arte do belo, ela faz o homem propender ao bem e à verdade, né? Mas há coisas que podem fazer o homem, como havia dito, né? Há coisas que podem fazer propender o homem à falsidade, ao erro, não é?
Então, a arte ela não é uma coisa simplesmente neutra, né? Há de se ter atenção nisso. E São Tomás define o belo como aquilo que agrada à apreensão. Aquilo que agrada à apreensão. Essa definição está na Suma Teológica. Mas se a gente ficasse só nisso, seria algo que... uma má compreensão dessa definição, não é? Pode beirar o subjetivismo. Mas Santo Tomás não quer nada subjetivo aqui. Ele define isso e dá as 3 notas específicas do belo. O belo é aquilo que agrada aos sentidos, mas depois, trabalhado pela cogitativa ou a razão particular, que prepara para que, por fim, a razão universal apreenda mediante seu conceito. Então, para se ter uma obra de arte bela, para se ter beleza entre as coisas, é preciso de 3 notas: a integridade, a proporção e a claridade. Então, o que seriam cada uma dessas coisas, não é? A integridade. A integridade acontece quando cada coisa é perfeita, ou seja, quando nada lhe falta, quando ela está em sua completude, em sua perfeição. Por exemplo, imaginemos uma cadeira, não é? Uma cadeira, se falta ela encosto, se falta ela uma perna, né? Se falta ela alguma coisa que faz com que ela não seja cadeira, assim, é estranha, né? Ou ainda, né, a cadeira que funciona com 4 pernas, mas aí faltando uma, ela não está íntegra, ela não está usável, né? Não está, e você percebe que é uma coisa ali que não está certa, né? Está faltando algo, porque no fim das contas falta ali uma integridade a ela. Ou ainda uma casa, né? Uma casa sem teto. Então falta algo que complementa, né? Que é a parte integral da casa. E justamente é isso que é a integridade. Ou ainda, né, pensemos, por exemplo, um filme. Quando assistimos um filme e há uma desconexão, né, entre as partes do filme, você não vê relação entre o início, o meio e o fim, uma coisa confusa, é porque no fim das contas falta integridade no filme. É justamente isso que significa a integridade. A outra é a proporção. A proporção pode ser entendida também como uma consonância, uma harmonia, não é? Então, nós temos aí, por exemplo, né, na relação harmônica entre as notas musicais, né, entre as alturas. Quando nós pegamos uma boa música, há uma relação harmônica entre as alturas de suas notas. Porque se não houvesse isso, a música não seria bela, não seria agradável aos sentidos, ou seja, ela não teria proporção. A boa música, é característica da boa música ter proporção. E a outra é a claridade, não é? A outra é a claridade. Ainda sobre a proporção, né? Imaginemos um quadro. É esse o problema do modernismo, né? Imaginemos um quadro que tem lá... a gente tem um quadro desse no Brasil, né? O pé, né, gigantesco e o resto do corpo pequeno, né? A cabeça gigante, enfim, coisas assim que não faz sentido. Uma coisa que é desconexa, né? Falta proporção àquela obra, de tal modo que, assim, não agrada aos sentidos. Você percebe que há uma desarmonia ali, não há consonância. E o outro é a claridade. A claridade é o esplendor, o brilho da obra. O quanto ela agrada, o quanto ela admira, espanta, né, os nossos olhos, mas também pode ser outros sentidos, né, no caso do brilho. Então, ele dá-se analogamente nas coisas belas, né, essa claridade, porque é pela claridade, pela cor, nos entes sensíveis, que nós dizemos que algo tem luminosidade, que algo é esplêndido, brilhoso, não é? Então, nós também conseguimos compreender isso, claro, na razão. Não é? Então, por exemplo, imaginemos as pinturas. Se nós pegarmos os exemplos das pinturas de Caravaggio, nós vemos ali o jogo de sombra. E normalmente ele coloca uma luz na parte que é mais importante. Você vê isso, por exemplo, na pintura da Incredulidade de São Tomé, não é? Onde a maior parte de foco de luz está justamente ali onde São Tomé está colocando o dedo, né, na parte transpassada de Cristo. Ou ainda, você pega aquela pintura da vocação de Levi, né, também onde tem uma luz, né, focando em cima dele, enfim, e você vê jogo de sombras, então você percebe ali uma claridade
que dá um foco, né? O barroco tem essa característica, dá um foco naquilo que é importante. E, portanto, ilumina a nossa inteligência também. Não só os sentidos, como também a inteligência. Como, por exemplo, na música. Se nós pegarmos os cantos moçárabes, né, o canto de trevas, não é? Do ofício de trevas da Semana Santa, nós percebemos isso. Percebemos que há uma claridade ali em que, nas Lamentações de Jeremias, por exemplo, há claridade na expressão da tristeza do profeta. É realmente algo muito profundo, né? O choro da lamentação. Você percebe com o canto aquelas notas longas, não é? Você percebe que há um choro ali, uma lamentação, realmente. Então você tem aí claridade, clareza com relação ao que é a partitura, quer dizer, né? A relação entre as notas. Enfim, no fim das contas, é isso que importa para a obra de arte ser bela. Essas três coisas, essas três notas, sempre precisam estar presentes. A integridade, a proporção e a claridade. É isso que faz com que haja uma obediência à forma das coisas, como as coisas realmente são. Então, aquela definição de São Tomás, que nós havíamos visto antes, não é? O belo é aquilo que agrada a apreensão, supõe justamente essas três coisas. E são essas três coisas que fazem com que nós compreendamos bem o papel do artista. O artista, ele tem a função de fazer coisas belas, coisas com essas três notas, para poder fazer coisas que sejam, no fim das contas, verdadeiras, coisas que são boas. Ao fim e ao cabo, a obra de arte ela visa imitar o bonum divino, imitar a bondade de Deus. Porque Deus, como sendo o artista, né, por excelência, ele plasma no mundo uma forma, ele ordena o mundo de tal forma, porque ele é inteligente, ele é sapientíssimo e é próprio do sábio ordenar. Então ele ordena as coisas à semelhança também de um artista, que quando ele concebe uma ideia de uma obra, ele ordena a matéria, ele plasma na matéria uma ordenação tal que faz com que ele crie coisas belas. Né? Claro, ele precisa utilizar a técnica dele, a inteligência e tudo isso. Então o artista ele imita a bondade de Deus, o ato liberal de criar a todo mundo, de criar todo o universo, essa coisa tão bela, não é, que é a criação divina, né? E no fim das contas, o artista no final de sua obra ele vai ter que olhar e vai dizer, bom, e tudo era muito bom, né? A semelhança de Deus quando termina a sua obra de criação e diz, e tudo era muito bom, né? Então é isso que o artista tem que fazer no fim das contas. Agora a função da arte não é como muitos pensam, de simplesmente manter a pessoa ali no ambiente de lúdico, não é? Muitas pessoas pensam assim, um ambiente mais fantasioso. Não, a função da arte não é isso. Sobretudo se pensa isso com relação aos filmes. Não é isso, definitivamente não é isso. A função da arte é fazer com que o homem possa superar o estado de vida emocional imaginário, temperamental, da infância, da adolescência, da juventude, onde reina a imaginação. Ele deve superar isso e ter, no fim das contas, a aquisição do caráter virtuoso adulto onde reina o intelecto. Então a arte tem um papel de fazer com que o homem seja promovido, e isso mesmo é o papel da educação, não é? Fazer com que o homem seja promovido a um estado superior, ou seja, ao estado de homem maduro. No fim das contas, é isso que tem a arte como função. Tá? A arte tem como função justamente isso. E a função dela é fazer com que o homem possa ocupar-se em sua vida de coisas que são conforme a natureza, de coisas que possam, no fim das contas, fazer com que ele possa contemplar a natureza e ver nela o bonum divino, como havia mencionado. Não é? Porque o homem ele pode contemplar a natureza das coisas e assim admirar aquele que é seu autor, não é? Ou seja, ele tem uma tendência com a arte, no fim das contas, uma tendência superior de contemplação, no fim das contas, para poder alcançar a beatitude, a felicidade. Então, por essa razão, a admiração da arte deve nos ajudar a nos aproximar e nos dirigir a Deus. Sempre isso. Uma arte que nos afasta, não é, desse caminho, no fim das contas, é uma péssima arte. E por isso que a arte sacra é a arte por excelência, porque ela nos mostra ainda mais
o bônus divino. Né? Então, a arte deve ser um reflexo desse bônus divino e ela será arte na medida em que mais corresponde à sua natureza. Mas não só isso, também a ordem de seus elementos constitutivos, dos princípios mesmo dos seus elementos, né, fixados na ordem natural por Deus. Então, a arte sempre tem que levar em consideração essas coisas, são muito importantes e nunca deve-se ter esquecimento dessas coisas. Essa é a verdadeira noção de beleza, essa é a verdadeira noção do belo. E quando nós nos afastamos disso, nós caímos em coisas absurdas, não é? E os filósofos aprenderam isso e souberam disso, souberam explicar isso muito bem. Nós vemos na República Platão falando sobre isso, nós vemos, de algum modo, já a Homero falando sobre essas questões, que são questões filosóficas. E nos tempos de hoje, infelizmente, há uma desconsideração total com relação à beleza. Você anda na cidade, as cidades são feias, as pessoas não se importam mais com o modo de vestir, enfim. Há uma desconsideração com relação à beleza. E, no fim das contas, não é? A beleza importa. A beleza importa. A beleza é algo realmente divino, né? É divino. Então, bom, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Confira o vídeo mais profundo, né? Caso queira aprofundar essa questão. Vai estar o link na descrição. E se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.